faz, você não faz só um textinho, viu? Você não é uma pessoa que ajusta texto, você não é uma pessoa, dá uma limpada aqui nesse texto para mim. Você não é esse profissional. Como copywriter, a sua função é pensar de uma forma crítica e de uma forma persuasiva, porque a sua função é fazer com que a pessoa tome uma decisão. Então, para a gente entender, para fazer sentido na sua mente, eu decidi fazer um, um retrospecto. Essa palavra existe? Não sei, mas a gente vai dizer que existe. Eu resolvi fazer um retrospecto, então a gente vai voltar um pouquinho, entender ali a origem do copywriting para que faça sentido na sua mente e realmente você saia dessa aula hoje explicando para outra pessoa o que é que você faz, né? Quais são as suas obrigações, as suas responsabilidades e a sua importância, porque você é um profissional muito valioso no mercado. E quando você descobrir o que tem aqui dentro desse material, você vai colocar a sua régua lá em cima e você vai se tornar um copywriter number one. Você vai ser a primeira opção na mente das pessoas. Por quê? Elas vão precisar de você. Porque o seu raciocínio é único e só você tem aquela mágica, aquela coisa sua, sabe? Mas a gente vai falar disso em outro momento. Vamos descobrir qual é a origem do copywriting. Não sei se você sabe, mas né, a gente já conversou que copywriting é uma técnica de escrita persuasiva, né, que conduz o leitor na tomada de decisão. E ela tem origem na retórica. Então, aquelas aulas de filosofia lá que você dormia, aqui, ó, muito importante para hoje sua profissão, viu? Ou para a função que você está desenvolvendo, às vezes não é a sua profissão ainda, mas você está desenvolvendo essa função de copywriter, então saiba que aquelas aulas que você dormiu de filosofia da tia Simone, elas são fundamentais hoje para a sua profissão. Mas a gente sempre resgata as almas perdidas. Eu mesma era péssima em filosofia. Enfim, retórica nada mais é do que a arte e ciência de comunicar de uma forma persuasiva e eficiente, tá? Ela tem origem ali no século V a.C. e ela hoje comumente é vista como o dom da palavra. Mas eu não concordo com isso. Não concordo. Vou até botar aqui. Não concordo com isso porque eu não sou uma pessoa super persuasiva. Eu não tenho lábia, sabe aquela coisa do vendedor de carro? Você olha assim pra pessoa, putz, daria um bom vendedor de carro porque é uma pessoa que ela vai te envolvendo assim, tanana. Eu não sou essa pessoa. Mesmo assim, eu consigo escrever de uma forma convincente. Por quê? Porque eu faço com que as pessoas. Eu busco aterrissar a pessoa. Então, eu faço com que ela vá dizendo sim, sim, sim pra mim, até um ponto em que a gente se conecta e ela me entrega o dinheiro dela. Então, esse é o meu objetivo. Apesar de não ter o dom da palavra, eu busco outras estratégias, principalmente aqui na retórica, tá? Para sustentar a minha profissão, para sustentar a minha função de fazer com que o leitor tome uma decisão que é benéfica para mim. Então, não acredito nessa coisa de a pessoa nasceu com o dom da palavra, habilidade completamente possível de se desenvolver em qualquer etapa da sua vida, tá? E essa profissão de copywriter surgiu nos Estados Unidos. Lá, os redatores publicitários começaram fazendo anúncios de coisas, de carros, para vender de carros, né? A outra. Nem sei se existia carro, não sei quando o carro surgiu. Mas enfim, eles faziam anúncios para vender coisas nos jornais. E aí, um dicionarista chamado Noah Webster, em 1828, Camilinha também é cultura, ele começou a copiar de fato alguns anúncios e distribuir em massa. Então, foi a ideia de distribuição de anúncios que esse dicionarista fez, o Noah fez. E aí que surgiu de fato o termo copy, mas copy não no sentido de cópia, mas no sentido assim, cópia de reprodução, né? De você pegar um texto e copiá-lo, mas não, copy surgiu aqui no sentido de copiar esse anúncio, então a imagem desse anúncio, né, o texto ali desse anúncio, e fazer reprodução em massa, então para sair distribuindo em vários locais da cidade, por exemplo.
E aí veio, né, o termo copy como conteúdos autorais que seriam publicados na imprensa. Então, essa reprodução mesmo. E lá em 1870 nasceu mentira, ele não nasceu nessa data, tá? Mas o termo copywriter nasceu através do John Emory. Ele foi o pioneiro em escrever textos persuasivos em uma linguagem mais coloquial em anúncios. Então, se antes o Noah ele veio com essa ideia de cópia, de distribuição, de replicação, o John ele vem para empunhar, não sei, mas para marcar o termo copywriter, que era realmente a redação ali, a escrita persuasiva que levava o leitor para uma tomada de decisão. E aí a gente vem aqui para trazer a diferença entre o redator publicitário e o copywriter. E a chave da diferença está na persuasão, porque os redatores publicitários eles escrevem textos informativos educativos, enquanto o copywriter ele vem com essa pegada persuasiva de convencimento, de fazer com que a pessoa diga tanto sim, 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 que lá a conclusão, a CTA, o final, o direcionamento que você vai dar para essa pessoa é óbvio. Existe muita diferença entre a escrita de um redator publicitário e a escrita de um copywriter. E eu vou explicar aqui no decorrer do vídeo, tá? Mas saiba que a diferença basilar é essa. Hoje, o que a gente faz como copywriter? Então, a gente guia a pessoa na tomada de decisão. E para isso acontecer, para que a pessoa realmente veja que faz sentido acompanhar a sua linha de raciocínio, você precisa prestar atenção no que eu chamo de 3C da comunicação. Porque, ó, aqui eu já quero fazer um parênteses. Cópia é comunicação. Então não é nada de outro mundo, não é nada que, nossa, inventaram copywriting, o marketing digital inventou copy. Balela, mentira. Copy é comunicação, uma comunicação persuasiva, tá? E para que ela seja eficiente, você precisa seguir esses 3C da comunicação. Então, uma comunicação para que realmente ela conduz a pessoa na tomada de decisão para que você alcance isso, a sua comunicação precisa ser clara, precisa ser coerente, precisa ser convincente. Essa clareza, eu gosto muito da ideia de menos é mais. Então, de você sair cortando as ideias que não fazem sentido, de você sair limpando o seu texto. Você precisa ter uma comunicação coerente e essa coerência, ela está muito atrelada com a observação das pessoas no dia a dia. Porque, por exemplo, você pode olhar para uma pessoa e acreditar que ela precisa de determinado produto porque ela tem determinado problema. Só que a pessoa não vive nada disso. Você está viajando na maionese, foi uma coisa que você inventou. Então, comece a exercitar essa observação do dia a dia das pessoas para que você traga muita coerência para sua copy, para que a pessoa bata o olho e fale: caraca, parece que fui eu que escrevi. E é exatamente essa identificação que a gente precisa gerar na pessoa. E por fim, obviamente, a sua comunicação precisa ser convincente. E aqui vale muito a pena você se debruçar para aprender neuromarketing, porque não sei se você sabe, mas 95% das nossas decisões são emocionais. A gente justifica racionalmente, mas a tomada de decisão, ali a reação é emocional. E isso é tão forte que até a Bettina Rudolph, ela trouxe um exemplo que eu achei genial, que é quando você está passeando no shopping e aí você passa por uma vitrine e bate o olho numa roupa que você gostou muito. Qual é a sua primeira decisão? Entrar na loja. Nossa, deixa eu dar uma olhadinha aqui nessa roupa, deixa eu experimentar se vai ficar legal em mim. Enfim, você começa sabe, você já entrou dentro da loja, você já vai experimentar a roupa. E naquele momento você não pensou se você pode pagar, se você vai ter que parcelar, se você vai ter que pedir um empréstimo no banco, sabe? Você não pensou em nada disso. Você só sentiu o desejo e agiu. Lógico que depois o desfecho da venda precisa, né, de vários elementos ali para que você conclua que realmente ter aquela roupa é a melhor decisão. Mas o primeiro impulso, totalmente emocional. Então, é muito importante que o copy tenha muito conhecimento sobre neuromarketing, sobre emoções, sobre despertar sentimentos, porque copy é isso. Copy é sensação, copy é sentimento, copy é emoção.
Então, quando você aprender a despertar isso nas pessoas, a descrever uma cena para colocar a pessoa dentro desse ambiente, é muito mais fácil você conduzir ela depois na tomada de decisão. Então, passamos esse ponto. E o que a gente faz, então, guia a pessoa na tomada de decisão. A gente também pode produzir conteúdo, tá? Se você pode produzir conteúdo para posts, para artigos, para vídeos no YouTube. Você pode trabalhar em lançamentos, então aqui dentro dos lançamentos você vai estudar o público, você vai estudar o especialista, você vai acompanhar a concepção de oferta com o estrategista e você vai clarear a mente do público. Essa aqui é a parte mais importante, tá? Então, quando a gente fala aqui em estudo do público, é aquela coisa de você fugir da ideia de você dar uma palestra em português para uma plateia de noruegueses. O que que isso significa? Você precisa conhecer o seu público para falar a língua dele, porque senão todo o seu esforço argumentativo não vale de nada, porque aquela pessoa não entende o que você está falando. Então, estude o seu público, conheça o seu público. Essa é uma das nossas funções dentro de um lançamento e também dentro de produção de conteúdo. Eu gosto muito de falar que copy é empatia. Isso aqui resume tudo, tá? De verdade, isso aqui é muito sério. Copy é empatia, porque a nossa função realmente é ser uma pessoa empática o suficiente para sempre estar no lugar da outra pessoa, para pensar, putz, realmente ela acha que isso faz sentido ou não. Então, quando você sabe que copy é empatia, você sabe que o primeiro pilar é você conhecer para quem você vai falar, conhecer o seu público. Por isso que isso é uma coisa que você tem que ter muito cuidado, principalmente nos lançamentos, porque lançamento é corrida contra o tempo, né? Você não tem muito tempo para conhecer, então se debruçar no estudo do público é muito importante. O segundo pilar aqui, então, é estudar o especialista, porque a história dele importa. E a história dele importa porque você precisa se conectar. E para você se conectar com as pessoas de uma forma genuína, você tem que contar histórias. Você tem que ter pontos de identificação entre o especialista e o público. Então, você precisa conhecer mesmo a história do especialista, saber os maiores problemas que ele viveu, saber os maiores sonhos dele, saber a forma como ele se comunica, para que de fato você se conecte com o público. E aí a gente já conversou sobre isso, acompanhar a concepção de oferta com o estrategista e clarear a mente do público dentro de um funil de consciência. Talvez você já esteja aí careca de saber disso, mas o funil de consciência é aquele em que a gente parte do topo com um público totalmente inconsciente do problema, da solução do produto, e aí você vem trazendo ele, vai trazendo, assim, colocando, iluminando o problema que ele vive na vida dele. Então você vai narrando ali toda situações assim que construam o problema. Depois você vem para um público que já está consciente da solução, ele já sabe o problema e ele precisa estar consciente da solução também, que existe uma solução para esse problema. Depois, mais afundando ali o funil, você vem com uma pessoa consciente do problema, da solução e do seu produto, que isso é muito importante. É importante que ela saiba que o seu produto é a solução para o problema dela. E aí você vem para a parte da oferta mesmo, que de fato é a pessoa que já tem acesso a tudo, ela só precisa ter confiança em você para te entregar o dinheiro dela. Então, não você, né, especificamente, porque você é o copy, mas o especialista. Então, ele precisa confiar de que esse produto vai ser o melhor. Então, é o momento de você mostrar benefícios, quebrar objeções e pam, e formar uma oferta irresistível, tá? Então, como copywriter, a sua função é essa. A basilar é guiar uma pessoa na tomada de decisão. Dentro de produção de conteúdo, você vai produzir tudo isso, você vai criar post para o Instagram, todas as redes sociais e afins. Você vai produzir artigos, você vai criar vídeos para o YouTube, é assim uma infinidade de material que você pode produzir. E aqui nos lançamentos também, tá? Você tem várias funções principais, até porque copy é o coração do lançamento. Por que, Camila? Eu vi lá na sua página de vendas que está escrito, eu não sei se eu concordo, blá blá blá. Ok. Copy é o coração do lançamento porque copy é uma comunicação persuasiva e eficiente. Lembra? Quando existe falha,
Quando existe falha na comunicação, olha o que vai acontecer. Vai gerar um ruído. Então, se a sua comunicação não for eficiente, vai existir um ruído e vai existir dúvida, e a pessoa não vai confiar em você e ela não vai comprar o seu produto. Olha o mal que uma copy mal escrita causa num lançamento, por exemplo. A conclusão é fracasso. Se você não consegue fazer com que a pessoa caminhe ali no funil de consciência, se você não consegue elevar o nível de consciência dela, se você não consegue fazer essa aterrissagem, a consequência é o fracasso, tá? Porque ela vai concluir que ela não confia em você, ela não confia na sua transformação e ela não vai te entregar dinheiro nenhum. Então todo o seu esforço foi em vão, porque a sua comunicação não foi clara, a sua comunicação não foi coerente e a sua comunicação não foi convincente o suficiente. Então, quando você lembra, coloca na sua cabeça que copy é uma comunicação persuasiva e eficiente, isso faz com que você sempre lembre: será se eu estou sendo eficiente na minha comunicação? Será se eu estou convencendo a pessoa, persuadindo ela a dizer sim, sim, a concordar com as coisas que eu estou dizendo? E se eu não fui, como é que eu consigo contornar isso? Eu vou mandar um e-mail a mais, eu vou criar um conteúdo a mais, eu preciso fazer um esforço maior aqui, ainda tem alguma coisa turva aqui na nossa relação. Então, ó, se baseia no 3C da comunicação, pense na sua copy como algo que precisa ser claro, coerente e convincente, tá? E eu tenho certeza que você vai ser capaz de gerar transformações maiores quando você internalizar isso. Copy não é empilhamento de gatilhos, copy não é enfiar uma venda goela abaixo. A sua função é mostrar para a pessoa que ela tem um problema, você tem a solução e essa solução é a solução que vai transformar a vida dela para melhor. Você vai fazer isso através de uma comunicação clara, coerente e convincente, tá? Nada além disso. Não fórmula mágica e tal, ok, pode até dar certo, né? Você empurrar ali uma venda na pessoa, ela pode até converter, só que ela não vai continuar na sua esteira de produtos, muito provavelmente, ela não vai continuar, porque ela não vai confiar profundamente em você. E, né, quando a gente pensa às vezes em negócios que são de longo prazo, é muito importante que você nutra essa relação com a audiência. Então é muito importante que você faça com que ela confie em você. E a confiança vem realmente desses 3C da comunicação. Você não tem que enganar a pessoa para comprar, você não tem que vender gato por lebre, você não tem que nada. Você tem que ter confiança dela. E você precisa se comunicar de uma forma clara, coerente e convincente. É isso. Essa é a sua função dentro de um lançamento, dentro da produção de conteúdo. Essa é a sua função de copywriter, essa é a forma como você vai se tornar o copywriter number one, então aquele que realmente é indispensável na equipe. Porque para empilhar gatilho, qualquer um empilha. Né? Tem até o chat GPT aí para ajudar a aprimorar o trabalho. Não precisa de você. Então, o que vai te diferenciar de fato é essa conexão. É trazer as suas ideias, é fazer as pessoas se sentirem confortáveis com você. É assim que você vai realmente ter resultados grandiosos e firmar o seu nome no mercado.